Saudações, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nesta série de aulas eu te ajudo a sair do nível básico ao nível avançado no Excel, além de te ensinar a automatizar tarefas para que possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. Meu nome é Luiz Jó e hoje eu vou te ensinar como fazer gráficos chamativos dentro do Excel. E você deve estar a se perguntar como assim fazer gráficos chamativos? O que são esses gráficos chamativos? Para você poder entender, para você poder ter um pouco de contexto, deixa eu explicar uma coisa. Existem dois tipos de gráficos que nós podemos fazer aqui dentro do Excel. E eu sei que a melhor forma de entender esse conceito é eu te mostrar coisas visuais. Então dá uma olhada neste gráfico e dá uma olhada neste gráfico. Esses dois gráficos apresentam exatamente a mesma informação. Foram feitos por cima da exata tabela com os mesmos dados. A única diferença é que este é um gráfico normal e este é um gráfico chamativo. Por quê? Porque apesar de apresentar exatamente a mesma informação, eles têm um layout diferente. O gráfico chamativo é muito mais profissional, é muito mais elegante. Como o próprio nome já diz, é um gráfico totalmente chamativo. É exatamente isso que eu quero te entregar nessa aula. Só para você poder entender o que eu vou te entregar nessa aula. É algo que eu levei mais ou menos um pouco mais aí de 2 anos para poder aprender. E eu resolvi gravar essa aula porque uma das coisas que mais me incomoda é ver vários profissionais a trabalharem duro, talvez até saírem tarde do serviço, chegarem tarde em casa. Outros até trabalham até no final de semana, fazem um trabalho muito duro, mas acabam ficando meio que estagnados na carreira, acabam ficando meio que no mesmo lugar. E eu quero fazer essa aula justamente para te entregar outras formas de trabalhar, para você começar a sair desse ponto de estagnação. Jogo como assim? Porque eu passei exatamente por isso na minha carreira. Eu comecei mais ou menos em março de 2015 e em 2016, ali por aí em dezembro, eu fui desligado daquele emprego. Mais tarde, depois eu comecei uma nova carreira como estagiário. Isso durou mais ou menos 2 anos. Mas eu lembro em 2018, quando eu já fui contratado, etc., quando eu comecei a trabalhar como gestor de estoque, essa altura eu já era expert em Excel, já não era amador, já era um expert, já mexia as coisas. Eu fui apresentado para os novos colegas na nova área, ali naquele novo emprego onde eu estava. E eu lembro que nós tínhamos uma reunião nessa nova área que nós tínhamos que fazer nas terças-feiras, onde cada um tinha que apresentar relatórios. Foi aí que pela primeira vez eu cheguei numa reunião, chegou a minha vez de apresentar, era um novato ali, quando você é novato, as pessoas ainda te desprezam um bocadinho. Só que ali quando eu apresentei, quando eu tirei ali o meu relatório, apresentei os meus gráficos, eles chamativos, a dançarem, gráficos dinâmicos, etc. Ali as pessoas começaram a olhar para mim de uma forma diferente. Eu lembro até que depois da primeira reunião, um dos colegas me procurou ali no privado e começou ali a me apresentar algumas coisas que ele tinha a pedir ajuda para que eu pudesse somente customizar o relatório dele, porque ele tinha uma apresentação uma semana depois. E quando eu fui reparar, eu percebi que ele tinha os dados, ele já tinha tudo pronto, ele já tinha os gráficos feitos, mas ele queria a minha ajuda. E mais tarde eu comecei a entender que não, a ajuda que ele queria era somente para eu ajudar ele a transformar um gráfico normal num gráfico chamativo. Ele queria ir para uma reunião e conseguir ter um gráfico diferenciado. E por que as pessoas, e não só ele, várias pessoas começaram a me procurar, a pedir essa ajuda a preparar esse relatório, mas eles já tinham tudo pronto, eles já sabiam o que apresentar, eles só não conseguiam transformar o gráfico normal num gráfico diferenciado. E eu comecei a tentar entender por que as pessoas queriam isso. Porque, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ganhar destaque nas reuniões. Então as pessoas queriam buscar esse benefício que eu tinha, queriam também começar a ganhar destaque nas reuniões. E quando isso acontece, você começa a se sentir mais seguro no lugar de trabalho. Porque você começa a ganhar destaque, você começa a ganhar elogios dos teus chefes, você começa a ganhar admiração dos teus colegas. Mesmo aquele colega que talvez não gosta de si, começa ali a ficar preocupado em tentar entender como é que você faz esse tipo de gráfico. Então nessa aula eu nem vou te ensinar isso aqui, eu vou te ensinar algo mais. Se você quer aprender a tirar um gráfico deste para este, não se preocupe. Nesta aula eu vou te entregar algo um pouco a mais. Vou te entregar um passo a passo onde você vai conseguir fazer gráficos totalmente diferenciados. Vou te ensinar a fazer algo um pouco mais diferenciado do que isto que eu estou apresentando aqui na tela. Enfim, eu acredito que ao aprender isto aqui, eu acredito que se você aprender a fazer esse tipo de gráficos diferenciados, você vai começar a se colocar numa posição diferenciada. E por que eu estou a investir meu tempo em fazer essa aula para te passar esse conhecimento? Porque eu acredito que hoje em dia existem vários licenciados no mercado.
mas existem poucos profissionais experts em Excel. Existem poucos profissionais que sabem fazer gráficos diferenciados, sabem levar a informação para uma reunião e chamar a atenção. E no final do dia, o que as empresas estão em busca hoje? Estão em busca de funcionários capazes de apresentar relatórios de uma forma diferenciada, porque o Excel é uma ferramenta onde a gente consolida dados, prepara, faz fórmulas, faz muita coisa, mas no final do dia, a única coisa que nós queremos é levar uma informação para uma reunião. E essa informação precisa ser levada de forma diferenciada. Então, existem poucos profissionais no mercado que sabem trabalhar dessa forma. Então, esta é a melhor oportunidade para você desenvolver esse skill e começar a se posicionar, começar a crescer no lugar de trabalho ou, quem sabe, conseguir uma oportunidade de emprego melhor, ok? Então, isto aqui só foi um exemplo que eu trouxe para te mostrar como fazer isso. Eu, inclusive, vou fechar e nem vou gravar. Inclusive eu vou fechar e nem vou gravar. Eu estou com uma nova base aqui do zero, onde nós vamos fazer juntos, passo a passo. Eu vou te ensinar a alcançar esse tipo de resultado, ok? Então a primeira coisa que você tem que entender é, existem dois tipos de gráficos. Gráficos normais e gráficos chamativos, ok? Gráficos normais e gráficos chamativos. Depois de entender isso, você tem que entender como é que, para você poder gerar esse tipo de resultado, a primeira coisa que você tem que entender é, você só precisa dominar duas habilidades. Você precisa saber dominar a edição de gráficos e você tem que dominar também técnicas para fazer com que esses gráficos fiquem dinâmicos. Porque o gráfico chamativo, ele não é chamativo só pelo fato dele ser bonito em relação aos outros, só pelas cores, mas também pelos efeitos dinâmicos que eles causam. E é exatamente isso que eu também vou te entregar nessa aula. Passo a passo, clica. É por isso que eu estou com uma base virgem aqui. Só tenho somente os dados, deixa eu só fechar isso. Tenho aqui os dados, tenho aqui algumas imagens, tenho aqui a base do relatório, onde nós vamos fazer isso aqui do absoluto zero juntos, passo a passo, clica. Só que a primeira coisa que você precisa entender é como fazer um gráfico no Excel. Um gráfico no Excel é um elemento visual que existe por cima de uma tabela. É a primeira coisa que esse é o primeiro conceito que você tem que entender. Para você poder ter um gráfico, você precisa ter uma tabela. Para você poder ter um gráfico dinâmico, o que é um gráfico dinâmico? É um gráfico que se adapta, é um gráfico que se movimenta. Para você poder ter um gráfico dinâmico, você precisa ter uma tabela dinâmica também. Ok? Então, para fazer um gráfico é simples, eu só preciso ter uma tabela. Então, saber fazer fórmulas, saber trabalhar com fórmulas, trabalhar com tabelas, é um dos primeiros conhecimentos chaves para você conseguir fazer gráficos dinâmicos. Então, na prática, vamos lá, fazer gráfico dinâmico é difícil, na verdade não é. Só que muita gente não consegue desenvolver essa capacidade porque tem lacunas lá atrás. Às vezes não consegue trabalhar, por exemplo, muito bem com uma fórmula, não consegue estruturar muito bem um problema. Então, nessa aula, eu não vou somente te mostrar como fazer o gráfico dinâmico. Eu vou começar do zero. Do absoluto zero, nós vamos trabalhar com as fórmulas, vamos trabalhar o passo a passo e através desse passo a passo você vai poder replicar essas técnicas que eu vou te mostrar para poder fazer um gráfico chamativo, um gráfico dinâmico no lugar onde você trabalha e quem sabe começar a ganhar destaque e crescer profissionalmente, ok? Vamos lá trazer o contexto para esse exercício então. Eu tenho aqui, por exemplo, o vendedor, tenho aqui produtos, temos vendas e temos o trimestre em que essa venda aconteceu. Eu estou a dizer que basicamente isso aqui é uma empresa que vende 3 tipos de produtos: rolos verdes, rolos azuis, rolos amarelos. E nesta empresa tem 2 vendedores, Carlos Pedro, e aqui é a quantidade de vendas que eles fizeram. E essas vendas aconteceram em determinados trimestres do ano, basicamente. Nós queremos transformar esses dados simples no relatório chamativo. Como fazer isso? Queremos transformar esses dados simples no relatório chamativo. O primeiro passo, ainda não chegamos na parte do relatório chamativo. Eu poderia facilmente começar essa aula já a entregar relatórios chamativos, mas eu quero te entregar o passo a passo completo, para você poder pegar qualquer problema e realmente adaptar, conseguir fazer um relatório chamativo, chegar numa reunião e chamar a atenção, ok? Então vamos lá, o primeiro passo, sempre que você tiver uma tabela, é estruturar uma tabela resumo. Como assim? Essa tabela tem vários dados. Nesta mesma tabela tem informação do primeiro trimestre, segundo trimestre, do rolos dos vendedores. Não dá para chegar aqui e começar a fazer um gráfico. O primeiro passo para nós conseguirmos fazer um gráfico é fazer uma tabela resumo, e essa tabela resumo ela vai ser feita com base em fórmulas. Então não tem como, por exemplo, você conseguir entregar um relatório chamativo, um relatório dinâmico, um relatório automático, sem ter noção ali, sem saber usar as principais fórmulas, ok? Então vamos lá primeiro estruturar essa tabela. Qual é o primeiro gráfico que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico que vai mostrar o total de rolos, o total de cada um dos produtos, queremos ver o total de vendas de cada um dos produtos por trimestre. O total de vendas de cada um dos produtos por trimestre. Para isso, qual é a tabela resumo que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o nome dos rolos, vamos ter aqui rolos verdes,
Vamos lá, depois vamos ter rolos azuis. Então você tem que ter essa capacidade, tem que ter a capacidade de pegar os dados brutos e consolidar. Tem que ter a capacidade de entender que minha tabela não está pronta para eu poder fazer um gráfico. Como é que eu faço um gráfico então? Tem que fazer uma tabela, resumos, algumas formas de consolidar essa informação. É exatamente isso que estamos a fazer agora. Estamos a consolidar a informação. Rolos verdes, rolos azuis e rolos amarelos. Ok? Simples assim. Temos essa informação. E o que é que nós queremos fazer basicamente com base nessa informação? Queremos saber qual é o total de rolos por trimestre. Então, se eu quero saber, pensa comigo, se eu quero saber o total de rolos por trimestre, significa que eu preciso ter um trimestre selecionado. Ou então eu vou mostrar ali todos os trimestres. Por exemplo, eu terei aqui trimestre 1, depois trimestre 2, depois trimestre 3, ok? Assim sucessivamente. Eu poderia fazer assim, poderia fazer um gráfico assim. E colocar aqui as informações. Essa é uma das formas de apresentar. Eu não quero apresentar assim. Eu quero apresentar somente um trimestre de acordo com aquilo que o usuário vai estar disponível, vai estar interessado em ver. Ou seja, tem quem pode chegar, pegar o meu relatório e dizer assim, só quero ver informação do trimestre 1. Só quero ver informação do trimestre 2. Nesse sentido, aí eu teria que talvez fazer, sei lá, 4 gráficos aqui, um por trimestre. Mas tem como você fazer somente um gráfico e apresentar todos os trimestres. É o famoso gráfico dinâmico, onde um gráfico dinâmico é aquele que se adapta, é um gráfico que se ajusta, os números se ajustam mediante os números. Só que para você poder fazer esse gráfico, presta atenção, para você poder fazer esse gráfico dinâmico, você tem que conseguir fazer com que a tua tabela fique dinâmica. Por quê? Porque esse gráfico vai ser consequência da tua tabela, simples assim. Então vamos lá, como é que nós vamos conseguir dar esse passo aqui? Como é que nós vamos conseguir fazer isso, ok? A primeira coisa que você tem que entender é que precisamos colocar um filtro. Precisamos ter algum sítio que tenha ali o trimestre selecionado. Precisamos de algum sítio onde vem escrito o trimestre selecionado. Vamos supor que fosse aqui. Trimestre selecionado é 1. Vou pintar aqui inclusive de amarelo, ok? Trimestre selecionado é 1. Então quando aqui for 2, a informação dos rolos tem que mudar. Quando aqui for 3, a informação dos rolos também tem que mudar, ou seja, a informação o total de vendas ali, ele precisa se adaptar a esse filtro. O usuário final vai chegar aqui e vai escrever 3. Totalmente não. Nós estamos a fazer um relatório chamativo, um relatório dinâmico aqui. Só que eu estou a mostrar o passo a passo, que é algo que poucos profissionais sabem fazer. Eu estou a mostrar do zero como nós, quando chegamos aqui, só tínhamos essa base de dados. Provavelmente você também vai ter essa base de dados que é devido de algum colega ou devido de algum sistema, de algum lugar. Mas como é que você transforma essa base de dados simples no relatório chamativo? Nós estamos a trilhar esse passo a passo. Você vai ficar completamente de boca aberta com o que eu vou te entregar nessa aula. Você vai ficar espantado com o que eu vou te entregar nessa aula. Então vamos lá. Vamos lá, eu já comecei a estruturar, já tenho um filtro, por quê? Porque eu tenho interesse em fazer um gráfico dinâmico, então eu preciso ter um filtro. Por quê? Porque um gráfico dinâmico, estou a ser repetitivo porque eu quero que esse conceito entre na sua cabeça. Um gráfico dinâmico é aquele que se adapta mediante um filtro. E para eu conseguir fazer esse gráfico dinâmico, eu preciso ter uma tabela dinâmica. Então, as minhas informações aqui na minha tabela, isso aqui vai ser uma tabela, essa tabela precisa também ser dinâmica. Então, como é que eu vou conseguir ter o total de vendas aqui, por exemplo, por trimestre? E por rolo. Veja só, eu quero o total de vendas por produto e por trimestre. Se eu quisesse o total de vendas só, eu usaria a fórmula SUM. Se eu quisesse o total de venda por rolo, eu usaria a fórmula SUM-IF. Soma mediante um critério. Só que eu quero o total de vendas por produto e por trimestre. Então eu vou usar SUM-IFs no plural. Quero somar mediante mais de uma condição. Então, de novo, saber dominar fórmulas é um dos segredos para conseguir fazer esses gráficos dinâmicos, para conseguir fazer gráficos chamativos, para conseguir chegar numa reunião e realmente chamar a atenção. Ok? Então, daqui, SUM-IFs. Depois, outra coisa que você precisa, assim, também se desenvolver, uma das coisas que você precisa dominar para poder fazer esses gráficos são as fórmulas. Só que quando eu falo em dominar fórmulas, não é memorizar fórmulas. Jogo, quais são as fórmulas que eu tenho que memorizar? Não sei, amigo. Você não tem que memorizar fórmulas. Você tem que entender a gramática que está por trás das fórmulas. Por trás das fórmulas existe uma gramática. Assim como a língua que eu estou a falar aqui tem uma gramática, as fórmulas no Excel também tem. Vou te dar um exemplo. Eu vou interpretar essa gramática. Aqui está escrito assim, SUM range. O range no Excel, veja só, estou a interpretar. O range no Excel significa conjunto de células. SUM significa somar. Qual é o conjunto de células que você quer somar? É de vendas.
Está fácil preencher, tá fácil fazer a fórmula. João, por que está fácil fazer a fórmula? Porque eu sei interpretar a gramática. Então, essas são as habilidades. Eu espero que você esteja a notar essas habilidades, essas técnicas que você precisa desenvolver para poder conseguir entregar esse tipo de relatório, para conseguir fazer esses gráficos chamativos, ok? Eu vou clicar F4 para trancar. Se você não entende, por exemplo, o conceito de trancar, eu não vou me aprofundar, porque essa é uma aula de gráficos, mas você precisa também desenvolver essas habilidades de forma, porque se você não consegue fazer forma, você não consegue fazer gráficos dinâmicos. Se você não consegue fazer gráficos dinâmicos, você não consegue chamar atenção. Se você não consegue chamar atenção, você não cresce profissionalmente, você fica estagnado no lugar onde você está talvez há anos. Simples assim, ok? Então aqui está, sum range, vírgula. Depois ele diz criteria range. Range é conjunto de células. Critério é critério. Qual é o conjunto de células que tem o primeiro critério de filtro? Produtos. Vou trancar, vírgula. Qual é o critério agora? Nesse produto, você quer filtrar através de que produto? Quer filtrar através deste. Ok? Vírgula. Qual é o segundo critério range? Trimestre. Vou trancar, vírgula. Esse trimestre tem que ser igual a que trimestre? Igual a este que está aqui selecionado pelo usuário. Vou trancar, vou fechar parênteses. Pronto. Aqui está. Se eu arrastar isto aqui agora, está pronta aqui minha base. Está pronta aqui minha base. Já tenho os dados aqui. João, porque prova lá que isso aí está dinâmico. Se o usuário chegar aqui e mudar para o primeiro trimestre, por exemplo, veja só o que aconteceu. Os meus dados mudaram. Se o usuário chegar aqui e mudar para 2, os meus dados mudaram. Como é que um usuário comum faria isto aqui? Ia selecionar aqui. Só o fato de ser dinâmico já deixa de ser comum. Já deixa de ser um gráfico amador. Já começa a ser um gráfico diferenciado. Só que eu ainda quero te mostrar mais algumas técnicas totalmente diferenciadas. Algo que talvez você nunca viu e que é algo que talvez você vai levar para uma reunião e realmente vai chamar a atenção. Porque uma das coisas que mais me incomoda é ver profissionais a trabalharem duros e ficar estagnados na carreira. É ver profissionais a trabalhar no final de semana e não crescer profissionalmente. Ok? Então vou fazer um insert aqui, vou inserir um gráfico normal. Só que este gráfico já está dinâmico. Se eu colocar um aqui, por exemplo, veja só, o gráfico já dançou. Por que o gráfico dançou? Porque este gráfico ele é consequência de uma tabela dinâmica. Então, esse é o primeiro conceito que você precisa ter. O gráfico dinâmico é consequência de uma tabela dinâmica. Se eu mudo 3 aqui, o gráfico não mudou. O que mudou foi a tabela. A tabela fez com que o gráfico mudasse. A tabela fez com que o gráfico mudasse. Você precisa entender esse conceito para dominar os gráficos dinâmicos. Nós já fizemos o gráfico dinâmico. Agora vamos transformar esse gráfico dinâmico num gráfico. Vamos pintar esse gráfico. Se eu tivesse que entregar um relatório como usuário comum, eu ia entregar assim. E entregar totalmente assim. Mas agora eu quero te mostrar algumas técnicas que a gente pode usar para fazer com que esse gráfico fique cada vez mais chamativo. Vamos lá. Eu construí aqui algumas imagens, ok? Como é que eu fiz essas imagens? Basicamente usei shapes aqui. Aqui em shapes tem esses ovais, tem essas coisinhas aqui. Aí eu fui usando, deixar grosso, pintar, etc. Leva um tempinho, então não vou explorar essa parte nessa aula. Mas eu quero te mostrar algumas técnicas diferenciadas para você fazer edição de gráfico e deixar os seus gráficos dinâmicos. Então eu quero representar aqui, por exemplo, essa empresa como vende rolos. Então eu fiz esses quadradinhos, essas figurinhas aqui como se fossem rolos. Então nós temos rolos verdes, azuis e amarelos. Então eu pintei aqui de verde, azul e amarelo. Basicamente é isso, ok? Mas como é que eu uso isso para representar a minha informação de forma dinâmica? É simples. Primeiro ponto. Qual é o total de vendas aqui? O número máximo de vendas aqui, estamos a ver que nenhuma venda aqui passa 12, ok? Então vou fazer aqui de novo assim, aqui embaixo, rolos verdes. Quero te mostrar algumas técnicas agora que você pode usar. Rolos amarelos, que você pode usar para fazer com que este gráfico normal, inclusive eu vou deixar aquele gráfico normal aqui do lado para você ver. Eu vou fazer um gráfico normal aqui assim, por exemplo. Está aqui o gráfico normal. Esse seria o gráfico normal. Os amadores fariam assim, João, como é que os experts fariam? João, como é que teus alunos fazem? João, como é que você faz? João, como é que você quer que eu faça? Eu quero que você pare de fazer os gráficos normais e você comece a fazer gráficos diferenciados. Porque é isso que vai te diferenciar da maioria. Quem é que faz um gráfico normal é um profissional também tratado de forma normal. Quem faz um gráfico diferenciado é um profissional que é tratado também de forma diferenciada. E deixa eu te falar, existem poucos profissionais que sabem fazer isso que eu vou te mostrar daqui a nada. Poucos profissionais. Só isso que eu já te mostrei aqui, talvez tem quem não sabe fazer. Então, se você investir teu tempo e não só escutar o que eu estou a falar, tirar nota e realmente aplicar, você vai começar a ter resultados diferenciados, você vai começar a crescer na sua carreira, ok? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o número 12, só para fazer um gráfico simples. Você já vai começar a entender as técnicas aqui. Estamos a usar uma técnica de sobreposição de gráficos. Vou fazer insert. Vou inserir aqui, por exemplo, este gráfico.
Tem uma coisa que pouca gente sabe, mas eu quero que tu saibas. A primeira coisa é, sempre que você faz um gráfico, você pode substituir o gráfico por imagens. Então, vou pegar esta imagem, por exemplo, verde, vou fazer Ctrl C, vou selecionar o gráfico verde aqui. Quando eu seleciono uma vez, seleciono todos os gráficos. Vou selecionar mais uma vez para pegar só o gráfico verde, vou fazer Ctrl V. Então, substitui simplesmente o gráfico, aquela barra pela imagem. Posso fazer o mesmo com o gráfico azul. Aqui, vamos lá, vou selecionar este. Posso fazer exatamente a mesma coisa com o gráfico amarelo. Exatamente a mesma coisa com o gráfico amarelo. E aí está. Simples assim. Posso clicar aqui, remover isto, remover o título, remover essas linhas, remover este. Pronto, e aqui está o gráfico. Simples assim. Se eu mudar aqui, por exemplo, os números aqui para 1. Espera aí. Ok. Como eu coloquei eu coloquei o gráfico do mesmo tamanho, é por isso que ele não está a movimentar, né? Mas basicamente existe essa primeira técnica que você precisa conhecer. Tem como substituir, anota aí, tem como substituir gráficos por imagens. Essa é a primeira técnica, ok? O que eu vou fazer aqui, eu vou pegar este gráfico, vou fazer Ctrl X, vou cortar ele e vou trazer ele para aqui, para esta base onde eu já mudei o fundo, onde eu vou estar a deixar os meus gráficos, basicamente, ok? Então vou deixar aqui. Outra coisa, eu disse que você precisa dominar duas coisas. Saber fazer gráficos dinâmicos, eu já te mostrei como é só fazer uma fórmula ali, etc. Você precisa dominar a fórmula, a gente já falou sobre isso. Agora eu disse, a segunda coisa que eu disse, você precisa conhecer técnicas para editar gráficos. Já comecei a te mostrar essas técnicas. Primeiro, te mostrei como substituir um gráfico por uma imagem. Segundo, uma das coisas que você também tem que saber é remover, por exemplo, o fundo aqui. Clicar com o mouse direito, vir aqui em formatar. Fill é preenchimento, no fill, tá aqui, saiu. Viu que saiu o fundo. E agora vamos tirar a linha de fora, chama-se outline. Aqui em formato tem um outline, no outline, por exemplo. E aqui está. Está pronto o gráfico. Mas como é que a gente faz para deixar esse gráfico dinâmico? Como é que a gente faz para apresentar essa informação? Vou te apresentar uma outra técnica aqui. Estou te entregar várias técnicas assim em metralhadora, várias técnicas. Você precisa estar muito atento a fazer as anotações. Uma outra técnica, por exemplo, que você precisa dominar é a técnica de sobreposição de gráficos. E essa técnica de sobreposição de gráficos vai fazer com que esse gráfico tenha aquele efeito como se estivesse a dançar. Vou te mostrar isso. Eu tenho aqui a quantidade que é o total de vendas daquele... Que é basicamente o total de vendas daquele produto, ok? Temos aqui o total de vendas daquele produto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, número 1. Vou colocar aqui número 1. Por que eu estou a colocar esse número 1? Você já vai entender. Estou a colocar esse número 1 porque eu quero que... Só que este total de vendas eu vou fazer assim. Vou passar ele para aqui. Ok. Vou passar ele para aqui. Total de vendas... Não, mas é para aqui mesmo. Vou deixar aqui. Vou deixar o número 1 aqui. Esse número 1 você já vai entender para que vai servir. E vou usar esse número 12 aqui também só para fazer com que todos esses gráficos tenham exatamente o mesmo tamanho. Então vou fazer assim, 12 menos, vou abrir parênteses, vou fazer este mais este, fecha parênteses, enter, ok? Então se eu somar tudo isto aqui, vai dar 12, se eu somar tudo isto aqui vai dar 12, se eu somar tudo isto aqui vai dar 12. João, por que você está a fazer isso? Só para este gráfico aqui ter exatamente o mesmo tamanho com este. Então vou selecionar aqui os dados, vou inserir este gráfico aqui. O mesmo gráfico, só que este aqui agora tem três camadas, né? E também é dinâmico, Por quê? Porque se alguém mudar aqui o trimestre para 1, as informações aqui vão mudar, veja só que o gráfico dançou. Se alguém mudar o trimestre aqui para 2, por aí vai, ok? Por aí vai. O gráfico está dinâmico. Já é um gráfico diferenciado só por isso. Muita gente termina por aqui, sabe fazer o gráfico até aqui. Vamos lá formatar esse gráfico e usar a técnica de sobreposição de gráfico para a gente causar aquele efeito uau. O que eu vou fazer? Primeiro ponto, este rolo verde está azul, rolo laranja está... Enfim, eu não quero que isso fique assim. Por quê? Porque eu quero que ele mude a ordem. Ele está a apresentar cada gráfico por cada linha. Eu quero que ele mude a ordem. Eu quero ver esta coluna, esta coluna, esta coluna. Então o que eu vou fazer? Vou fazer mouse direito, select data e vou mudar aqui, switch row to column, basicamente. Ok? Está aqui mais uma técnica de edição de gráficos. Eu disse, para fazer gráficos chamativos, você tem que saber fazer gráficos dinâmicos e tem que dominar técnicas de edição de gráficos. Ok? Então está aqui. Então este número 1 é este aqui. O total agora de vendas
por mês está aqui e temos essa informação remanescente só para fechar o número 12. Eu vou pegar esse gráfico, vou fazer Ctrl X, vou fazer aqui assim, estou sempre a clicar aqui sem querer, vou fazer Ctrl V, ok? E vou usar uma técnica de sobreposição de gráficos. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, vou deletar isto, vou remover isto e vou remover isto aqui também, ok? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, vou remover também o fill, que é o preenchimento, no fill, e vou remover o outline, ok? Inclusive o texto aqui de baixo eu posso deixar branco, né? Pronto. Então eu vou usar essa técnica de sobreposição para fazer uma coisa aqui, para fazer uma coisa assim. O que é essa técnica de sobreposição? É basicamente colocar um gráfico por cima do outro. Consiste basicamente em colocar um gráfico por cima do outro. Então eu estou a tentar esconder aquele gráfico normal para deixar este segundo gráfico aqui. Basicamente é isso que eu quero fazer, ok? Está aqui, escondi. E depois eu posso arrastar um pouco aqui para baixo. Os rótulos está aqui. Basicamente escondi aquele gráfico por baixo deste. Nesta barra de baixo eu vou fazer mouse direito, vou fazer também no fill, sem preenchimento. Isso me permite fazer o que? Ver aquela informação que está lá. Então vou dar exemplo. Rolos verdes, quantas linhas são? São 1, 2, 3, 4, 5. Depois vai ter uma que vai ser 6. Essa aqui vai ser a sexta. E essa linha de cima, então eu vou mudar para o fundo desta aqui. Estou a usar a técnica de sobreposição. Ou seja, eu uso essa técnica de sobreposição para conseguir fazer com que o gráfico fique por cima do outro e cause um efeito ali, ok? Então vou selecionar este gráfico cinza. Vou fazer mouse direito. O fill, que é o preenchimento, vou colocar essa cor de fundo deste gráfico aqui. Não ficou mais ou menos assim. Agora aqui onde está a cor de laranja, por exemplo, eu vou pegar essa imagem verde, vou fazer o Ctrl C, vou substituir aqui, vou selecionar mais uma vez Ctrl V, ok? Agora vou fazer o mesmo para o gráfico amarelo, Ctrl C, selecionar aqui Ctrl V. Vou fazer o mesmo, por exemplo, para o gráfico azul, Ctrl C, selecionar aqui Ctrl V, ok? E depois posso ajustar um pouco o tamanho. Vamos lá. Ok. Vamos lá. O gráfico verde, quantas linhas tem? 6. Quantas linhas temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O gráfico azul, quantas tem? 8. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O gráfico amarelo, quantas tem? 10. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então deixa só puxar mais um pouquinho para cima para se notar bem. Ok. Então veja só. A quantidade de rolos é exatamente igual à quantidade, ou seja, ao total de vendas no trimestre. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 2, o gráfico aqui dançou. Veja só que o gráfico aqui se ajustou. Temos 11 agora rolo verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está a faltar um aqui, é 11, né? Espera, acho que minha conta aqui deu 11 mais 1, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz mal as contas aqui dos rolos, ok? Mas tudo bem, isso é de menos. O importante é que ele está se a customizar. Aqui, por exemplo, onde tem amarelo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, está certo. Se eu mudo aqui, por exemplo, para um trimestre 3, então talvez aí eu teria que fazer ajustes. Aqui onde é 12, eu teria que mudar para 3, etc. Mas não vou mexer com isso, vou deixar mais ou menos assim. Então veja só que o gráfico está-se a movimentar e estamos a ver a quantidade de rolos. João, por que esse efeito está a acontecer? Por causa da técnica de sobreposição, que é uma técnica que poucos profissionais sabem. Então eu te mostrei várias técnicas até agora. Te mostrei a técnica de sobreposição. Te mostrei a técnica de substituir uma imagem por um gráfico, te mostrei como remover o fundo, te mostrei como remover o outline. Vou te mostrar agora como inserir esse filtro. Por quê? Porque o teu usuário, presta atenção, sempre que você vai levar um gráfico para uma reunião, você definitivamente não vai levar esta aba nem esta aba, você só vai apresentar isto aqui. Então, os teus stakeholders, ou seja, o conjunto de pessoas que vai interagir com o teu gráfico, ele só vai ver este painel. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai precisar inserir gráficos, filtros dinâmicos. Eu vou entrar aqui em Developer, vou fazer Insert. Por exemplo, tem este filtro aqui, que vai te permitir mudar o trimestre, ok? Vai te permitir mudar o trimestre. Deixa só eu esconder isto, ok? Inclusive, eu posso escrever aqui
trimestre, posso mudar aqui, por exemplo, ou melhor, depois vamos fazer um título para esse gráfico. Eu vou selecionar aqui com o mouse direito, vou fazer assim, format control, vou formatar esse controle diferenciado e aqui vai advir assim, valor corrente. Estou a mostrar mais uma técnica para você fazer relatório chamativo. Estou a te entregar várias técnicas nessa aula, que são técnicas diferenciadas, que são técnicas que se você usar, vão te levar para um novo nível. Profissionais que fazem gráficos normais são tratados de forma normal. Profissionais que fazem gráficos chamativos são tratados de forma diferenciada. Eu quero que você comece a se tornar um profissional diferenciado. É por isso que eu estou te entregar técnicas aqui exclusivas que poucos profissionais sabem usar. Isso não se aprende na faculdade. Não conheço nenhum ser humano que aprendeu a fazer isso aqui na faculdade. É por isso que hoje em dia há tantos licenciados, há muita concorrência para as vagas, mas existem poucos profissionais que sabem entregar aquilo que as empresas estão em busca. Então, se você aprender a fazer só isso aqui, você já começa a destacar, você já começa a ganhar reconhecimento, você já consegue chegar numa reunião e chamar a atenção, ok? Então, veja só, o valor corrente é o número que nós temos ali, por exemplo, vou deixar 0. Qual é o valor mínimo? 1, valor máximo 4. 4. Jogo, porque o valor máximo é 4, porque temos 4 trimestres. Cada vez que nós clicamos nessa seta para cima, ele tem que aumentar de 1 em 1. Cada vez que nós clicamos nessa seta para baixo, ele tem que diminuir de 1 para 1. Existem vários comandos diferenciados que eu não vou conseguir explorar nessa aula, mas esse é um deles, é um dos comandos diferenciados que você pode usar para poder fazer filtros diferenciados aqui dentro, ok? E depois existe uma coisa chamada cell link, que é onde você vai guardar essa informação. Então, eu vou colocar o cell link como se fosse essa célula. Então, vou deixar aqui mesmo número 3, número 4, ok? Então, vou fazer ok. Então, através deste botão, se eu começar a clicar nesse botão, veja só o que está acontecendo com o gráfico. Por que está acontecendo esse efeito? Simples, porque este botão está 100% vinculado a esta célula. Quando este botão muda, essa célula muda. Quando essa célula muda, essa tabela muda. Quando essa tabela muda, esse gráfico muda. Eu não sei se você entendeu. O gráfico dinâmico, amigo, é consequência. É consequência de uma tabela dinâmica bem feita. Essa tabela dinâmica também é consequência de uma fórmula bem feita. Então, existe uma série de conhecimentos que eu estou a chamar a tua atenção para você começar a anotar e começar a buscar esse conhecimento para você poder atingir esse tipo de resultado. Porque esse resultado definitivamente não vai vir da noite para o dia. João, em quanto tempo eu posso aprender tudo isso? Em apenas 4 semanas, assim como vários dos meus alunos. Mas para você poder aprender isso em apenas 4 semanas, você precisa estar com um grupo de pessoas dispostas a buscar esse tipo de resultado, você precisa estar concentrado em buscar esse tipo de resultado, ok? E você precisa estudar esses assuntos que eu estou a passar aqui nessa aula de forma exaustiva. Então, além de SUMIFS, por exemplo, você tem que dominar outras várias formas de matemática e trigonometria, outras várias fórmulas lógicas. Além deste comando diferenciado, você tem que dominar outros vários comandos diferenciados, ok? Vamos lá fazer mais uma coisa diferenciada aqui, por exemplo. Podemos colocar um título. Esse título aqui pode ficar dinâmico. Podemos colocar aqui o título, por exemplo, pode ser assim, total de vendas do trimestre 4, por exemplo, ou total de vendas do trimestre 3. Como é que eu faço para fazer esse título dinâmico? A primeira coisa que você tem que entender é que um texto, você começa com igual e você deixa dentro de aspas. Por que dentro de aspas? Porque é texto. Todo o texto fica dentro de aspas, ok? Esse número 4 você pode apagar, vir aqui, juntar com esse texto, essa técnica de juntar texto chama-se concatenação e esse símbolo aqui de comercial te permite juntar este texto com este e dessa forma você tem um trimestre dinâmico. Se eu mudar aqui, por exemplo, deixa eu só puxar isso aqui para cima. Se eu mudar aqui, por exemplo, veja só que o trimestre aqui passou a ser 3, aqui está escrito total de vendas do trimestre 3. Então o título também está dinâmico. Está aqui mais uma técnica para você fazer títulos dinâmicos e chamar a atenção na reunião. Você pode clicar neste botão, fazer igual, chegar aqui simplesmente apontar para essa célula. Deixa eu só voltar a formatar. Vou pintar de branco, clicar aqui, pintar de branco. Vamos lá fazer assim. Vou aumentar o tamanho, vou centralizar de novo, vou aumentar o tamanho. Era 24, ok. Veja só que interessante, quando eu clico aqui, não só o gráfico muda, mas o título também do gráfico muda. Veja só, total de vendas trimestre 4, total de vendas trimestre... O gráfico está a mudar e o título também está a mudar. O gráfico está a mudar, o título também está a mudar. Então vamos lá mais uma vez. Eu sei que eu entreguei assim várias chaves, um conhecimento que eu levei anos para aprender. E depois quando eu aprendi, assim,
Várias pessoas comecei a chamar a atenção, várias pessoas começaram a vir pedir ajuda, isso me permitiu crescer profissionalmente. E eu estou a fazer essa aula porque eu me sinto incomodado, estou a fazer um rescaldo aqui que é para você poder anotar as coisas importantes. Eu me sinto incomodado por ver profissionais que trabalham duro, outros trabalham até tarde, outros trabalham até final de semana, mas simplesmente continuam estagnados. João, por que esses profissionais continuam estagnados? Porque eles continuam a fazer exatamente a mesma coisa. Einstein já disse, sanidade é tentar, é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, essa aula é uma provocação para você deixar de fazer o mesmo trabalho que você já vem fazendo e começar a fazer um trabalho de forma diferente para você possa alcançar, para que você possa colher novos frutos, para que você possa se colocar numa posição diferenciada. Amigo, presta atenção. Eu, quando comecei, não sabia absolutamente nada de Excel. Eu comecei como estagiário, fui desligado, voltei para o mercado de trabalho, passei muita humilhação e era muito frustrante não saber fazer essas coisas. Mas a verdade é que eu tive um mentor, eu aprendi a fazer isso e hoje eu ensino vários, incontáveis moçambicanos a gerar esse mesmo tipo de resultado. E eles aprendem isso em apenas 4 semanas. É simples. Então, eu vou fazer uma recapitulação, eu quero que você anote as coisas importantes, eu quero que você, inclusive, coloque as suas anotações aqui nos comentários, que é para eu perceber que realmente você estudou, percebeu o que é importante e realmente você vai sair daqui para aplicar. Se você colocar aqui nos comentários, eu vou perceber que de facto essa aula foi importante para si. Vamos lá rever aqui as coisas importantes que nós falamos. Primeiro nós vimos que fazer gráficos dinâmicos, diferenciados é uma grande oportunidade, porque poucos profissionais sabem fazer. Ok? Para fazer isso, nós começamos normalmente com uma tabela. Se você levar essa tabela para uma reunião, amigo, deixa eu te falar, ninguém vai nem prestar atenção nisso aí. O primeiro passo é saber transformar essa tabela num gráfico. Mas a maioria das pessoas faz um gráfico também comum. As pessoas não chamam atenção. Então você precisa começar a levar coisas diferenciadas para uma reunião. Se nós tivéssemos, e depois nós falamos que para conseguir chegar nesse tipo de resultado, precisamos dominar primeiro 2 coisas relacionadas a gráfico. Edição de gráficos e saber fazer gráficos dinâmicos. Como fazer gráfico dinâmico? O que é um gráfico dinâmico? Gráfico dinâmico definitivamente não é aquele gráfico que... Porque se não é um gráfico estático. Se isso aqui fosse um gráfico estático, nós quisermos fazer gráficos por trimestre, teremos que fazer 4. Aqui nós fizemos apenas um gráfico dinâmico é aquele onde você clica num botão, faz um filtro e as coisas mudam. Aqui está. Simples assim. Só que para você atingir esse tipo de resultado, você tem que dominar fórmulas, porque essas fórmulas vão te permitir fazer tabelas dinâmicas. Por quê? Porque o gráfico ele só existe por cima de uma tabela. O gráfico é consequência de uma tabela. Gráfico estático, tabela estática. Gráfico dinâmico, tabela dinâmica. Profissional que não sabe fazer gráfico estático é um profissional também que fica estático na carreira. Profissional que sabe fazer gráfico dinâmico é um profissional que também está sempre a dinamizar a sua carreira e a crescer profissionalmente. Ok? Vamos lá. João, aprendi a fazer isso aí. Quais são as outras técnicas que você mostrou? Te mostrei várias técnicas para fazer gráficos diferenciados. Por exemplo, substituir o gráfico por imagem. Usar a técnica de sobreposição. Aqui fica a parecer que... Como é que estão a aumentar a quantidade aqui? Sobreposição, amigo. Técnica de sobreposição. Cadê o fundo? Remover o fundo. Remover o outline. Inserir comandos diferenciados. Como esse comando há vários. Entre essas técnicas também há várias técnicas. Infelizmente eu não conseguirá te entregar tudo isso nessa aula. Mas faça essa anotação, coloca aqui nos comentários e coloca também as suas dúvidas, que vai ser um prazer poder responder isso e continuar a fazer outras aulas alinhadas para te ajudar a crescer profissionalmente, para te ajudar a chegar no nível avançado, a aprender a automatizar tarefas e te ver a crescer profissionalmente. Um abraço e te vejo na próxima aula.